Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Bate-Papo Sem Neuro. Eu sou a Nathalie Gudaiol Eu sou Ana Paula Luque. e nós hoje vamos fazer um episódio sobre esse livro que está sendo extremamente falado na internet, Coisa de Rico, certo? Já vamos adiantar aqui para vocês que a nossa ideia nesse podcast é bater um papo, lógico, usando o livro como respaldo, mas a gente quer falar das nossas experiências, do que a gente pensa sobre o comportamento humano, uma vez que esse livro é um livro de um antropólogo, no caso, o Michel Alcoforado, e ele é um antropólogo brasileiro, então, de certa forma, ele estuda algumas questões referentes ao comportamento humano, mas a gente vai trazer um viés da psicologia. E a gente vai misturar com a nossa experiência de vida, com aquilo que a gente acha, que a gente pensa. Então, a gente vai trazer os princípios do livro e vai desmembrar aqui de uma forma que o bate-papo fique bem gostoso, para não ficar uma coisa chata para quem está escutando, de no capítulo 1 está escrito, blá blá blá, tá? Essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é bater um papo sobre quais são as coisas que os ricos fazem. E aí, Ana, o que você achou da leitura do nosso livro escolhido para esse episódio? Começa com pergunta polêmica, né? Eu achei o livro mais. Eu achei o livro cansativo de ler, assim, por conta da narrativa. É um livro de história. Eu acho que conta muito como que ele fez, né, esse estudo. Durante esses, acho que são 14 anos de estudo que ele faz, e E traz, assim, essa questão desse universo, do rico, mas eu fiquei bastante desconfortável com algumas narrativas, outras me fizeram, pensar se de fato é assim, né, eu fiquei que eu não como eu não li a pesquisa dele não deve ser essa daqui, né, eu fiquei pensando na amostra que ele utilizou, se foram só essas que ele narra no livro, se ou se tiveram outras, né, porque me chamou a atenção, assim, como ficou estigmatizado, como que é o rico no livro, e fiquei pensando se não tem uma questão de regionalização Uhum. desse estigma, né, porque, pensando aqui com as pessoas que eu convivo daqui, que eu tenho pessoas que eu conheço que são ricas e que se comportam de forma bem diferente, não me sinto, excluída desse universo, não acho que são cafona, não acho que não tem bom gosto, não acho que vão em restaurante só de estrelas Michelin e tal. Então acho que a gente vai ter bastante coisa para Você não conversar acha que sobre isso. trazendo esse ponto, assim, exatamente essa vertente que você falou, talvez essa gama de pessoas que você conviva ainda não seja a classe A. Mas é que ele traz uma questão, Nath, que é assim, sempre que ele ia fazendo, o processo de entrar no universo do rico, esse rico dizia pra ele que mais rico era o próximo que ele ia conhecer. Então ele fazia esse movimento, né, então ele ia num que era, sei lá, rico X, daí daqui a pouco eles dizem: "Não, mas eu não sou rico, você tem que Então, conhecer o dois fulano, x o aham. 2x é rico", né. Porque ele traz no livro, que é no podcast ali dos sócios que ele fala assim: "A pessoa que ganha mais que R$ 28.000 É, é faz parte. considerada rica, né. Então, vamos pensar, ele tá falando de um universo de 1% da pirâmide, pra cima, né, então a gente vai ter aqueles que ganham um monte, são bilionários, sei lá, e tem muito dinheiro, mas quem ganha mais que R$ 28.000 é considerado também, né. Então, claro, eu tô falando das pessoas que não ganham R$ 28.000, que têm um rendimento muito maior que R$ 28.000, que tem muito dinheiro mesmo, mas que não necessariamente tem aquele estereótipo que ele coloca ali no livro. Daí eu fiquei me questionando um pouco se tem relação, com a regionalização, se tem relação com a amostra dele, né, se a amostra dele eh, foram esses personagens ou se tiveram muitos outros, porque como eu não li o estudo, eu não sei se, qual que foi a amostra dele para ele tirar, eu imagino que deva ter uma amostra mais robusta, né, porque ele é antropólogo, mas eu achei muito interessante o processo que ele fez, que eu acho que é legal de a gente falar, assim, para ele poder pertencer a esse universo, para então ele conseguir estudar o rico, Uhum. né. Então acho que ele sai de um lugar onde ele não era rico, e hoje ele é o antropólogo dos ricos, Ele né. é, e hoje ele dá consultoria para empresas, então Uhum, ele ajuda empresas a se posicionarem para conseguirem vender para esse tipo de público. uhum.
Uma vez que ele consegue entender que esse público é um público um pouco mais exigente, sabe, que vindo pra cá, coincidentemente eu acabei vendo um vídeo de uma mulher falando que as pessoas que têm muito dinheiro, elas às vezes não querem se relacionar com pessoas sem dinheiro. Essa era a vertente dela, né, a expectativa dela. E ela começou a discorrer, assim, era uma crítica, na verdade, e o que me fez pensar foi que eu acho que conforme você vai aumentando o seu grau de conhecimento, você às vezes se torna uma pessoa um pouco mais exigente, porque ela estava falando isso com relação a serviços. E eu acho de verdade, assim, que talvez o dinheiro ele te faça conseguir conhecer um pouco mais. E uma vez que você. Vou espiar. Saúde. Desculpa. Uma vez que você conhece um pouquinho mais, você se torna uma pessoa um pouco mais exigente, porque Uhum. se eu tenho dinheiro para pagar qualquer tipo de médico, eu vou dar uma estudada em qual médico que eu vou. Se eu só tenho um convênio médico e eu preciso marcar dentro daquela lista, eu vou acabar marcando o primeiro que me aceitar e que tiver agenda. Então, eu acho que assim, o dinheiro ele vai te fazendo, ele vai te dando concessões para que você Acessos, né? para que você consiga fazer coisas que antes você não fazia. E uma vez que você começa a conseguir fazer esse tipo de coisa, você vai se tornando mais exigente. Eh, eu brinco sempre com a metáfora da Lindt, assim, depois que você come o chocolate da Lindt, é difícil você achar o da Nestlé tão gostoso, mas quando você não conhecia aquele, era maravilhoso, Isso serve né? para tu um monte de coisa, né, por isso que eu acho que o processo quando as pessoas falam assim: "Não se compare", não dá pra gente usar isso como um parâmetro, a gente tem que pensar que a gente escolhe uma coisa em detrimento de outra, porque a gente usa comparação, né. "Por que que eu li esse livro, não li outro?", a gente fez uma escolha. "Por que que eu compro esse telefone e não compro outro?", porque por que que eu tomo Coca, não tomo, né, a Aham, gente vai fazendo escolhas, baseado nessa comparação, então da gente poder usar a comparação como uma inspiração, como um impulso ou como uma exclusão, né. Então acho que é legal de trazer, assim, essa questão de escolha mesmo. E acho que quando você fala do rico, a gente poder olhar e ver que até, esse poder quando a gente tem a questão financeira, né, nem sempre pensando no rico rico, né, vamos pensar, nem sempre ele pode fazer todas as escolhas, né. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo um vídeo do Neymar que o sonho dele, era levar a Mavi na praia. uhum. E ele não conseguiu ainda levar ela na praia, porque levar ela na praia implica num desconforto gigante, só que ele tem todo o dinheiro do mundo, né. Então de a gente poder olhar e ver como às vezes o dinheiro te dá acesso a coisas, e às vezes ele não te permite sair de às vezes você tem todo o dinheiro do mundo, mas você não pode pagar para a cura de uma doença que você tem, Com né. certeza, absoluta. Nossa, Então você não pode comprar uma família perfeita, uma família uhum. estruturada. Às vezes você saiu de uma família desestruturada, você fez uma conquista financeira muito grande e tudo que você queria era ter um jantar em família em paz. Mas você nunca teve e talvez você nunca consiga ter porque você não pode comprar personagens para até pode, É. mas não vai ter o mesmo, né, o mesmo sentido. Você sabe que uma vez eu estava falando com a minha irmã e na época eu não tinha filho, né, e aí a gente estava conversando e a gente ainda era mais nova, assim, e aí eu falei assim: "Ah, mas eu tenho um pouco de medo de não ter filho, porque aí imagina um dia, assim, você tá velhinho e doente, né, e aí você não tem ninguém pra ficar com você no hospital, tipo, segurar tua mão e tal". E ela pegou e falou assim: "Ai, Nath, que besteira, até lá já vai ter vários robôs". Tipo assim, ai, contrata um filho, sabe? E tipo, na hora, assim, de certa forma, aquilo me deu um pouco de alívio, assim, porque eu pensei assim: "Ah, é Ah, é verdade, uma solução. caso eu não consiga ter um filho, eu posso comprar um robô", porque na época o Elon Musk estava fazendo, não lembro se você aquele protótipo daquele robô que era uma avó, Uhum. nem sei se saiu do papel, se existe mesmo, se não existe, mas estava se falando muito que ele estava desenvolvendo, tipo, uma avó robô. Aí ela ia fazer As receitas. comidinha, aí você ia deitar no colinho dela e não sei o quê, e não sei o quê, pra quem não pôde ter esse avô materno. E por um lado também me veio um negócio assim: "Nossa, mas eu vou ter que trabalhar pra caramba", porque imagina quanto vai custar um filho robô, assim. Imagina a manutenção do filho robô, né, não. É, tipo assim, pra ele e aí a gente deu uma viajada e começou a pensar: "Ai, será que no futuro as enfermeiras vão ser robôs e vai ter uma por quarto que vai ficar ali com o paciente, não sei o quê", enfim, tipo, demos essa viajada. Mas é diferente, né, o afeto de verdade, ele não é comprado.
Eu acho que no livro ele não aborda essa área, né, mas eu acho interessante de pensar e ver, assim, como que ele vai mostrando, os processos de exclusão, né, do se você vai poder fazer parte ou não desse grupo, né, com mensagens subliminares, né, que ficam claras para quem é rico, e não tão claras para quem não é, né, como ele coloca no livro, assim, às vezes está num jantar, e aí a pessoa fala: "Ah, partiu Nova York amanhã", né, Uhum. aí um fala: "Partiu, partiu, partiu", daí quem não é rico não vai partir, né. E aí ele não conseguiu fazer a compra da passagem na hora, porque daí eles já fazem na hora, né. É outro exemplo que ele traz também acho interessante, assim, você tá numa mesa num restaurante chique, e aí, quem é rico, segundo ele, tá gente, porque eu nunca percebi nada disso, né. Mas assim, quando você tá num restaurante, daí o garçom vem recolher o prato, né. O rico ele sabe qual que é o lado que o nunca fica perdido, qual que é o lado que o garçom Ah, vai vir para o retirar, garçom né. vem retirar, e daí o que não ele fala: "Eu ficava sempre perdido, porque eu não sabia qual que era o lado que o", então eu era desmascarado com as atitudes que eu tinha, porque eu não sabia, né, que era melhor que tinha que sentar na varanda, que tinha que, dar licença para o garçom automaticamente. E acho que essas questões que ele traz de forma bem caricata no livro, né, eu achei interessante sobre o olhar dele, como que ele se sentia nesse universo onde ele foi excluído, por muitas vezes, por muitos contatos, né, de a pessoa não ter tempo, de parecer ocupado sempre, né, de o rico parecer sempre ocupado, de estar sempre ocupado. E ele foi criando um personagem, né, uma personagem para ele poder fazer parte disso, né, criou até uma É secretária, muito né. legal e muito interessante esse ponto que você trouxe agora, porque hoje em dia um dos tipos de conteúdo que mais bombam na internet é a tal da lei da atração. E olha que interessante a gente fazer uma vinculação, mas foi a primeira coisa que me veio na cabeça e eu acho que vai fazer com que as pessoas se interessem mais por esse episódio, por isso que eu vou trazer isso daqui aqui. Ele criou um personagem para conseguir ser inserido no mundo que ele queria ser, né. E aí a gente tem uma frase que é: "Seja, né, para Já que você seja aquilo que que você quer para depois receber, né. O importante é quem você é e não o que você quer". Então, a partir do momento que ele passou a parecer rico, ele se tornou rico. E a gente pode trazer isso para dentro da psicologia em vários momentos e até uhum. para que os nossos pacientes que estão aqui escutando, nossos futuros pacientes, as pessoas que não podem pagar terapia, a Karina tem uma frase que ela me falou uma vez que eu escrevi no espelho, assim, era uma época muito difícil da minha vida, ela falou assim: "Finge que tá que fica". Ai, que É legal. muito boa Finge essa que tá que frase, né. fica. Aham. E eu guardo isso no meu coração, assim. A gente estava aqui em Floripa, inclusive, quando ela me falou essa frase, e eu sempre penso nisso, assim: "Finge que tá que fica". Então, quando eu tô triste, quando eu tô desanimada, quando eu começo a fingir que eu estou bem. E é engraçado que quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente vai enganando o nosso próprio cérebro. Não sei se você já viu aquele tipo de Aham, estudo aham, que te aham, fala que se você começa a sorrir quando você tá triste, o aham. cérebro fica confuso e fala assim: "Ah, a gente tá feliz?", né? O Uhum. que que a gente tá? Achei que a gente tava triste, mas ela tá tão sorridente, cantando, parece que a gente não tá É triste uma dupla não. mensagem, né, ele E vai aí você dá esse bug, e foi exatamente o que ele fez, né, ele foi. começou a assumir uma postura de uma pessoa rica, então aqui a gente tem aí uma vertente de o que que a gente pode começar a fazer para a gente se tornar rico. Uma outra coisa interessante que você trouxe, para quem não sabe, o garçom sempre retira o prato pelo nosso lado da direita, tá, ele vai vir sempre por aqui, assim, para retirar. Como que eu sei disso? Porque antigamente, eu não sei se você passou por esse processo, tá, mas na minha casa isso era muito comum. A gente tinha aula de etiqueta. E assim, eu tinha muito menos acesso e muito menos dinheiro do que eu tenho atualmente. Meus pais não tinham condição, mas meus pais fizeram questão de me ensinar como comer, de que forma me portar à mesa, que tipo de copo que eu usaria para cada tipo de A líquido, ordem dos a ordem talheres. dos talheres, qual prato você usa primeiro, qual... Então, assim, eu nunca tive esse tipo de dificuldade, assim. Eu me lembro que a gente comia, sabe, sushi quando começou a modinha, assim, meu pai gostava de restaurante japonês quando ninguém comia no japonês, quando a gente tinha que ir lá na Liberdade, que é um bairro de São Paulo, só de... Que assim, eram uns restaurantes escondidos e a gente já comia sashimi nessa época, assim, que ninguém falava sobre isso. Mas a minha mãe nunca
Nunca. A gente comeu um tempo com aquele elásticozinho e aí a minha mãe falou assim: "Você acha mesmo que pessoas que amam comida japonesa comem com Elástico. elástico? Você tem que aprender a comer de hashi, porque um dia quando você for num restaurante japonês que não seja com seus pais, você vai passar vergonha". Então, assim, eu sabia comer de hashi quando ninguém da minha turma sabia, porque estava começando essa onda de japonês e não sei o quê. Mas porque os meus pais me ensinaram esse tipo de coisa, assim, como me comportar, não colocar o cotovelo em cima da mesa. E eu acho que isso, assim, até antigamente as escolas tinham aula de etiqueta. Então, eu nunca tive esse tipo de constrangimento porque eu fui preparada para estar em qualquer tipo de ambiente. Eu adoro comer pizza com a mão, sentada na calçada, tomando Coca-Cola no gargalo. Mas se eu precisar ir a um restaurante Michelin e descascar uma lagosta ou conduzir um camarão, descascar um camarão de garfo e faca, eu sei exatamente como fazer. Porque eu aprendi isso dentro da minha casa, então eu acho que a gente foi mudando esses comportamentos, né, porque antigamente isso fazia parte da nossa educação. Tá, daí tu tá trazendo um ponto, que é o quê? Não importa se você é rico ou pobre, É, importa se exato. você foi educado para, Educado, eu né. acho. Então, essa coisa da eu lembro quando eu fiz um curso de modelo, né, que a gente fazia quando eu era pequena, de fazer foto, e tal, tinha esse negócio de etiqueta, né, Aham. de ensinar a etiqueta, de andar com a postura ereta, de não botar o cotovelo, né, Na na mesa. mesa, de pegar o talher direito. Mas eu acho que quando ele traz um sentido que é como se fosse muito obscuro esse lugar, né, talvez num restaurante que seja mais que traz pra gente até uma que seja mais a gente se sinta intimidado dentro do restaurante, né. Ele traz no podcast, ele fala no livro também, da questão às vezes você é julgado na entrada de um restaurante por como você chega nele, né. Então se você chega, mais simples ou com uma Sim. postura que a pessoa que recebe, ela te enquadra num lugar, você recebe uma carta de vinho X. Se ela te enquadra no outro, ela te dá uma carta de vinho Y, né. Então acho que tudo isso e aí eu fiquei pensando um pouco, assim, no como que às vezes esse lugar também é desconfortável, né, porque nem sempre a pessoa que é rica pode querer tomar o vinho da carta X ou Y, né, às vezes ela pode querer um outro, ou receber uma pessoa, um Você colega conhece a história do Rolex? mas eu acho que tem essa coisa, que ele traz no livro que eu acho que eu me sinto desconfortável, mas eu vejo que às vezes eu vou sei lá, fui num restaurante chique em Miami, daí quando você vai comer, aí você pede o cardápio do dia, daí vem, um monte de coisa no o cardápio do dia não tem preço no menu, né. Aí você vai comer trufa, você vai comer alguma coisa e o valor que vem é um valor exorbitante. Lembrei. Então você fica pensando um pouco assim, o como que às vezes, esse universo que as pessoas determinam que é do rico, às vezes ele constrange a pessoa, porque tu pode querer saber o preço independente se você é rico ou não. O Otávio Mesquita, foi no programa do Silvio Santos. E aí o Silvio Santos elogiou o Rolex que ele estava usando, né, falou: "Nossa, que relógio bonito". Aí ele falou: "Ah, eu gostei do seu". Aí ele falou: "Você gostou do meu?". Ele falou assim: "Gostei", os 2 estavam de Rolex, né. E ele falou assim: "Você quer trocar?". E ele falou: "Ah, eu quero, né". Até porque o modelo do Silvio Santos era muito superior ao dele, tinha diamantes cravejados, enfim. E aí ele tirou do braço, eles foram fazer a troca e o Silvio Santos falou pra ele assim: "Olha, se depois que você trocar, eu não aceito devolução". Ele falou: "Não, tá fechado aqui, acordado". Trocaram os Rolex. Quando o Otávio Mesquita colocou o Rolex do Silvio Santos no pulso, aí o Silvio Santos falou: "O meu é falso". Ele trocou um Rolex falso por um Rolex verdadeiro. Ele fez um quadro disso, então ele tem um quadro do Rolex falseta do Silvio Santos, mas o que que acontece? Ele nunca imaginou Que o que o Silvio Silvio Santos usaria um Rolex falso. Só que o Silvio Santos, riquíssimo, né, um dos homens com maior poder aquisitivo do Brasil, achou que era demais gastar o dinheiro dele pra comprar. isso que eu tô falando, né. Então, às vezes, essa classificação, ela pode ser totalmente equivocada, porque às vezes, olha, eu estudei com um menino, sério, na faculdade, que o pai dele, ele era dono de uma empresa de ração de gado. Só que o pai dele, ele conseguiu prosperar ainda mais porque ele começou o descarte da ração, da matéria-prima da ração, começou a ser usado para fazer sabonete para lavar o gado.
Então, ele não tinha o que ele antes tinha de desperdício, ele passou a usar 100% da matéria-prima. E foi um grande diferencial na empresa. E assim, era um grande empresário, daqueles que anda de jatinho, tem jatinho particular. Esse menino realmente, assim, era uma pessoa que a empresa faturava milhões, assim, mensal. Esse menino vivia de papete, blusa branca da Hering, sabe. Se ele entrasse num restaurante, né, Não ia nem XY, ganhar assim, carta de vinho. então, mas uma pessoa que você não daria nada, super tranquilo, gente boa demais, assim. Aí a gente foi fazer um churrasco na época da faculdade, assim, né, era recém começada a faculdade, todo mundo bem novinho, 19 anos e tal. E ele cedeu a casa dele, e até então ninguém sabia, né, e tal. E aí ele falou assim: "Ai, pô, o churrasco pode ser na minha casa". E lembra naquela época que a gente fazia uma vaquinha, assim, cada um dá vintão e tal. E na verdade nem era churrasco, virava linguiçada com cerveja, né, Um porque pão. era isso, né. E a gente estava acostumado. Aí a gente deu, sei lá, na época foi até um pouquinho mais caro, sei lá, quarentinha cada um, assim, né, juntou aquela galerinha, cada um deu 40, R$ 50 e tal. Quando a gente chegou no churrasco, tinha mussarelas de búfala, assim, ó, boiando, sabe. Tipo assim, ai, uma mesa de saladas. A mãe dele muito bonita, assim, tipo, sabe, com roupa de piscina, assim, mas um rabo de cavalo, assim. Cara, muito linda aquela casa e não sei o quê. E eu só olhava e falava, cara, nem fudendo que deu pra comprar tudo isso. Sabe quando você começa a olhar e fazer conta? Aí fulano deu 40, deu 40, tipo, só essa mesa que tinha, juro por Deus, era uma travessa, assim, ó, de vidro com um pé, assim, com aquelas mussarela de búfala boiando, assim, tipo, só uma travessa, esse tamanho, as mussarela de búfala. Aí o cara fazia, tipo, prime rib, sabe? Mas ele fala esse negócio de contabilizar, né, pra gente poder ver se a pessoa é rica ou não, a gente vai contabilizando, né. Você foi fazendo, olha, era para negócio de vidro, aí tinha não sei quanta não É. deu pra fazer, porque você foi fazendo a conta, né, Não de como dava. Tipo como assim, que os pais era. dele bancaram o churrasco da faculdade, ninguém pagou nada mais. Ninguém imaginava, assim, sabe, só quando a gente chegou que era um baita de um condomínio, não sei o que, não sei o que, até aí, o cara mora bem, mas mesmo assim eu achei que ia ser a linguiçada, sabe, assim. Uhum. Aí quando chegou, tipo, imagina, uma mesa de saladas, quando que você é adolescente, chega numa casa e tem uma mesa de saladas, vamos fazer um churrasco, mesa de saladas e não sei o que, tipo, parecia uma coisa de adulto, assim, então foi uma recepção Bem totalmente fora. diferenciada. E você vê, de uma pessoa que ninguém imaginava, tava todo mundo indo pra linguiçada, sabe. Mas foi a primeira vez, eu acho, que eu senti esse lugar, assim, de não pertencimento, porque acho que quando a gente entra na faculdade, a gente convive com vários grupos de pessoas, né. E na minha escola, como você estuda numa escola que tem um X de mensalidade, geralmente as crianças que estudam com você têm mais ou menos o mesmo poder aquisitivo que os seus pais, né, porque pagam a mesma mensalidade. E na faculdade era muito diverso, assim, sabe. Então tinha desde pessoas que eram muito milionárias, porque eu estudei numa faculdade, eu fiz metodista, é uma faculdade de uma cidade específica de São Paulo, que não é da grande São Paulo, não é de São Paulo capital. Então, era uma faculdade que tanto gente sem poder tinha aquisitivo estudava e pessoas muito ricas estudavam, assim, e aí tinha essa mescla, sabe. E teve uma vez que uma menina me falou uma frase que eu nunca esqueci, ela falou: "Eu saí de um lugar onde eu era a maioria para me tornar exceção". E ela Porque era ela porque ela estudava ela era estudante do ProUni, então ela estudou a vida inteira em colégio do estado, e dentro do colégio do estado, ela era a maioria, todo mundo tinha a mesma coisa que ela. E ela entrou numa universidade particular, onde as pessoas iam de carro para a faculdade aos 19 anos. E aí ela me falou exatamente isso: eu saí de um lugar onde eu era a maioria para me tornar exceção. Então, a gente às vezes, dependendo do que a gente está vivendo, a gente vai entrando nessa vertente de, né, agora até então eu fazia parte de um grupo onde todo mundo era igual a mim. E de repente você tá num grupo ali, tipo aquele momento na casa do Nelsinho, eu pensei: "Nossa, nunca vi numa casa assim, uhum, de é, amigo", sabe, aham. assim, de amigos dos meus pais já, mas de amigo meu não, assim. Então acho que você às vezes Mas tu experiencia. sentiu essa tu viveu essa Não, experiência, a mas tu mãe dele era sentiu um essa amor, discrepância de jamais. Que tipo: "Ai, você família, não pode vir pelo aqui", ou até contrário. porque no livro ele traz, assim, como se fosse Não, jamais. impossível,
Tu não sentiu isso no livro? Como se fosse impossível esse rapaz chamar os amigos da faculdade de Não, ir jamais, pelo contrário, assim, olha, almoçar todos na casa pensa dele, né? pensa em pais super bacanas, assim, que, meu, a gente depois fez várias outras coisas na casa dele, assim, acabou se tornando um ponto de encontro mesmo nosso da faculdade. Ele começou a namorar uma amiga nossa, então a gente ia lá com uma certa frequência. Nossa, pensa em pais queridos, assim, mas muito queridos, sempre tratada com muito respeito, com muito carinho. Idem, tinha uma outra menina na minha faculdade, que o pai dela era dono de uma transportadora, que era até patrocinadora da Fórmula 1. Também, assim, a menina tinha. A gente brincava que ela não tinha cachorro, ela tinha ovelhas no quintal, assim, porque os poodles dela, tipo, pesavam, sei lá, 20 quilos. Eram, sabe? A gente falava, rico não cria poodle, né? Cria ovelha e tal. A gente tinha essas brincadeiras. Mas também, pensa em família amorosa, carinhosa, assim. E a história dessa menina em específico, o pai dela não sabia ler e escrever. Ó. Ele era analfabeto, aí ele começou a trabalhar como caminhoneiro. Lá atrás, assim, né, logo que ele tirou a carta, e aí ele foi juntando parte do dinheiro que ele ganhava para comprar o primeiro caminhão. Aí ele comprou o primeiro caminhão, começou a estudar, e aí ele comprou um segundo caminhão, um pouquinho estudou, assim, foi um baita de um perrengue. Ele fazia faculdade enquanto ela estava na faculdade, e ela já era a segunda faculdade que ela estava fazendo, ela já tinha feito administração e depois foi fazer psicologia, e ele era dono de uma transportadora. Com, sei lá, mais de 400, 500 caminhões, e tudo começou com uma pessoa que não sabia ler e escrever, que precisava assinar colocando o dedo ali, a digital, sabe? Então, não sei se talvez por ter vindo desse lugar, assim, mas, nossa, pessoas queridíssimas, assim, amorosas. E na época a gente ia com ela para fazer compras na Daslu. Ah, você não sabe o que que é isso, né? Eu sabe. Aham. Sabe o que que é? Aham. A gente saía da faculdade de motorista. Ia até Daslu fazer compras. Acompanhar, né? Porque compra, às vezes, a gente não fazia nenhuma. Mas você vê, tipo, uma menina que, meu, um amor, assim. Tipo, nunca tinha entrado na Daslu, nunca. Aí entrei pela primeira vez com ela. Mas também nenhum momento, assim, era tudo brincadeira. Não sei se quando você é mais jovem, talvez o seu olhar seja diferente, mas eu nunca senti isso. Ele trouxe essa questão da diferença social na escola, que acontece hoje, né, nessa coisa da classe. Um exemplo de uma escola bilíngue, que as crianças estão lá estudando, né? E aí acho que a família tem uma casa em Nova York, ou tem alguma coisa em Nova York, e daí uma menina da sala vai fazer o aniversário dela em Nova York, e esse pai recebe da filha, né, uma carta em casa, um pedido, uma solicitação de autorização, que elas vão de avião da família para Nova York comemorar o aniversário de uma amiga, né? E daí o pai fala para ela: tá, mas você não tem condições de ir, passar o final de semana em Nova York. E daí ele fala dessa discrepância que fica, às vezes, num ambiente assim, né? Onde a gente vai conviver com pessoas que têm bem mais e outras que têm menos, que não necessariamente isso é um problema, né? Mas você vai precisar aprender a lidar com essa diferença que vai se apresentar para você em muitos aspectos, né? De você não conseguir ir passar, vou sexta-feira E passar o aí, você não acha que aniversário. depende muito de como você lida com isso? Porque que nem eu ia na Sim, loja, mas eu nunca comprei nada, mas isso também nunca me chateou. eu também Eu já fui nunca várias saí vezes de lá lá e pensando assim, ai, eu não comprei nada. Eu achava divertido, eu achava que era um passeio legal, eu a dava gente uma dava volta, risada, era mas tudo cheio de não é tudo inacessível piada. também lá. Mas assim, nunca nem cheguei a experimentar alguma coisa assim. Não sei, não me. E eu lembro que eu ia com as meninas, elas tinham muita mania de Kerastase, eu nem conhecia essas coisas, assim. Eu comecei a conhecer essas coisas quando eu entrei na faculdade. E nossa, eu direto ia no shopping com elas, a gente entrava nessas lojas de perfume importado, de não sei o que, não sei o que. Mas nunca foi uma coisa que eu pensava assim, eu não posso comprar. Porque até eu acho que se eu pedisse para os meus pais, assim, de parceladinho, até eu poderia. Mas nem esse desejo eu tinha, assim, eu ia pelo passeio, eu ia pelo sorvete do Mac, pela companhia, sabe. Eu não tinha muito, nunca me gerou nenhum tipo de sofrimento, assim: "Ah, nossa, eu tô aqui nesse grupo, mas eu não pertenço", porque dentro do nosso grupo das meninas da faculdade tinha essas, assim, extremamente milionárias, mas tinha um monte de quem andava de busão, sabe, assim.
Então eu estava na média ali, eu não era nem a que usava Kerastase, mas eu também já não usava mais Cedaceramida, sabe, assim? Eu estava no Pantene. Ô, Nath, mas queria ver o teu ponto de vista, assim, né? Tu acha que todo mundo que consome coisas que ele fala ali, coisas de rico, né? Tem como intuito necessariamente parecer rico? Não, eu não acho isso. Eu acho que conhecimento às vezes te faz ter escolhas diferentes, mas eu de verdade acho que hoje a gente vive numa sociedade que valoriza muito mais o ter do que o ser. Uhum, E acho que a internet potencializou isso muito, assim. Então eu acho que hoje a gente vive sim uma realidade de muitas pessoas que são endividadas para parecerem ser o que não é. O que não são, que é diferente do que a gente trouxe no início do episódio, né? uhum, Que a gente uhum. fala assim, ah, comece a agir como se você fosse. Mas isso tem a ver com pensamento, atitude e emoção. Isso não tem a ver com faça dívidas. Ah, você quer ter uma Porsche, então entre, compra uma, passe sua vida inteira pagando porque aquilo é um desejo. Não. É comece a ter uma postura, comece a olhar hábitos que essas pessoas têm e espelhar esse tipo de hábito, que foi o que ele fez. Ele não se endividou. Ele passou a ser uma pessoa ocupada. Ele Ele foi passou, estudar, né? Uma mulher falou pra ele, né? Você tem que aprender muito desse universo, vai estudar, e né? aí ele começou a se comportar no restaurante como é diferente, ele começou a ter uma postura, ele não fez loucurada, né, então Uhum. assim, mas hoje eu acho que tem muita gente que faz loucurada, e que faz loucurada por conta disso, assim, de, querer parecer, sabe, e eu acho que vai muito de nível de consciência, de verdade, do quanto que isso é importante para você, e do que você valoriza. Eu, de verdade, se fosse uma coisa muito importante pra mim, assim, nossa, tem um curso X que custa 50.000, eu acho que eu faria das tripas coração pra conseguir pagar e não sei o quê, porque conhecimento pra mim é uma coisa que é muito, 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 muito importante. Mas eu não faria a mesma coisa por uma bolsa, por esse valor, assim. Eu não ligaria muito. Tipo, ah, você quer comprar essa bolsa de 50.000? Não. Eu tenho duas bolsas. Não, mentira. Eu tenho um pouquinho, eu acho que tenho três. Eu tenho uma bolsa clara, uma escura e uma caramelo. Eu consigo fazer qualquer look com 3 bolsas. Então, assim, eu tenho 3 boas bolsas, tá, que não é nada de, tipo, Gucci, nada dessas coisas, assim, Prada, coisa assim, mas eu tenho 3 boas bolsas e eu não compro outras bolsas, porque, tipo, se eu tiver de roupa preta, eu tenho bolsa preta, se eu tiver de roupa clara, eu tenho bege ou branca. E eu tenho uma caramelo, que é uma coringa é uma roupinha mais coloridinha, pra mim tá ótimo, entendeu? Tipo, não existe nenhum tipo de roupa que eu não consiga usar com as bolsas que eu tenho. Então, eu não tenho necessidade de ter mais uma, assim. E aí, eu sinceramente, e é meu ponto, assim, quando eu vejo aquelas mulheres que abrem aquelas gavetas cheias de maquiagem, não sei o quê. Cara, eu penso assim, eu já não faria isso, porque quanta coisa você vai jogar fora que nem deu tempo de usar. Eu tenho uma excelente base. Acabou, eu compro outra. Eu preciso verificar no final, assim, quando eu vejo que tá no final, eu falo: agora tá na hora de comprar outra base". Eu tenho um batom, eu uso até acabar, aí eu compro outro batom, aí eu não me importo de pagar um pouco mais caro, mas eu tenho um. Você não vai abrir minha gaveta e tem 7 batons, porque, sei lá, gosto daquele tom, vai com tudo e deu, sabe, assim. Eu tenho um blush, eu tenho um rímel, eu só compro alguma coisa se acabar. Perfume eu tenho um pouquinho mais, eu tenho 3 ou 4. Mas eu também não vou comprar outro perfume, se eu já tenho 4 perfumes, não dá nem tempo de eu usar. Eu gosto só do mesmo cheiro. Eu não Ah, consigo é? ter Ah, um monte de eu tenho perfume. meio que, tipo assim, para o dia a dia, aí um, tipo, pra sair e um pra sair à noite, digamos, sabe. Tipo, eu tenho um fortão, aí eu tenho um, tipo, mais para o dia a dia, pra ficar em casa, tipo, ir na academia e não sei o quê, e deu. Tipo assim, também não são perfumes nada de nicho, de R$ 3.000, não sei o quê, mas são bons perfumes. E acabou, e tá bom pra mim, assim, eu não tenho essa necessidade de um monte de coisa, eu acho meio, sabe? A gente tá falando, minha cabeça foi num lugar, assim, de como que nesse universo do conhecimento que tu trouxe, né, como a gente quer o nosso desejo é ter acesso A às pessoas conhecimento, que têm mais conhecimento que a gente, certeza. né, ou que a gente, Agora me julga. fala, tipo assim, ai, você gastaria 200.000 pra você sair do Brasil e ir numa palestra para se nossa, mais fácil, tipo, ai, vamos assistir uma palestra ao vivo do Sapolsky lá em Yale, você não iria?
Se você diz: "Nossa, Mas eu eu não ia me endividaria fácil", pra assim. ir, amiga. É, eu também não, porque É, mas se assim, for, né. seria se você tivesse, você não pagaria? Tipo: "Ah, custa 100.000. Não, com certeza. E eu Mas e eu aí acho você que daria até 100.000 numa bolsa? não, eu acho que eu tenho bolsas que são caras, que são de marcas, né, que eu comprei antes, quando não era o dólar nesse valor, que eu gostava e que eu acho que são bonitas e tal. Hoje não conseguiria comprar, porque hoje as coisas estão bem mais caras, né. Acho que o nosso acesso antes Mas você era vê, você usa até diferente. hoje, né. Sim, eu tenho a bolsa que eu tô aqui, eu tenho, assim, 15 anos, Aham, né. aham. Então, assim, é uma compra, é um investimento que pra mim valeu muito a pena e acho que mas eu me incomoda quando é pra parecer que é rico, entende? Eu acho que tem uma coisa, assim, que fica muito que pode ser que no julgamento de alguém, seja, mas eu acho que quando você compra é porque você pode, daí o teu poder de compra tá alinhado com aquilo que você usa, né, e que você pode escolher. Eu posso escolher hoje, né, que eu tenho filho, eu escolho dar para eles o que é Uma de boa educação, educação. Eu né, também uma é. boa educação do que Do comprar que uma um coisa que é tênis, muito mais cara, né. Mas se eu posso fazer as 2 coisas, eu que tá faria. dentro do meu, orçamento, se eu quiser fazer essa escolha, eu posso. Daí talvez, assim, meus filhos fiquem em primeiro, conhecimento fique em segundo. Quando eu olho meu cartão de crédito, eu falo assim: "Cara, eu tenho que diminuir meu cartão de crédito, eu não aguento mais pagar esse valor". Quando eu vou olhar, não Filho, é filho, roupa filho, filho, não, não, filho. não, não é nem filho, as coisas do filho pago tudo no Pix, tudo à vista. É tudo curso, que o curso Ah! é caro, né, aí é 5.000 num lugar, daí é 4.000 no outro, daí tu vai viajar, daí é uma passagem aérea, daí tu vai quando tu vai vendo, tu gasta, sei lá, 5, 6, de curso. Né, então acho que o investimento hoje que eu faço é nos meus filhos, né, depois é no conhecimento mesmo, e acho que hoje, assim, quando eu penso, em estourar uma bolha, eu penso em estourar uma bolha Do conhecimento. do conhecimento, né, de estar com pessoas que eu admiro, que eu estudo, que eu converso sobre, o que eu faço curso, né, então acho que eu pago o acesso a essas pessoas eu pagaria, né, o acesso a essas pessoas em detrimento a coisas e eu acho que vai ao encontro daquilo que a gente falou no começo do podcast, né, que isso vai ao encontro do que eu sou e acrescenta o meu ser, do que necessariamente o meu ter, né. Completamente. Eu acho que esse é o movimento mais importante que a gente precisa fazer e eu acredito que isso vai começar a acontecer na internet de uns tempos para cá, assim. Eu acho que está saturando um pouco esse tipo de conteúdo muito maçante da ostentação. E eu acho que a gente vai começar a viver uma era em que o ser vai se tornar um pouco mais importante. Eu já vejo um pouco desse movimento, assim, mais da reflexão, mais não sei o quê, mas ainda me surpreende, porque às vezes você vê um vídeo de uma pessoa, compras que eu fiz em Nova York, sei lá, um monte de sacola, tem 4 milhões de visualizações, e aí você vê uma médica psiquiatra compartilhando uma técnica para você vencer uma crise de ansiedade super legal e tem 2.000 visualizações. Então, eu acho que ainda as pessoas têm esse movimento de, de você achar, e eu acho que a grande lição desse podcast, se eu puder deixar um recado para quem está assistindo, é que só da gente falar o nome Coisa de Rico faz com que todo mundo queira assistir, porque todo mundo pensa que existe no livro uma fórmula mágica para enriquecer. Talvez ela até exista e a gente já passou ela aqui para vocês no começo do podcast. Nem fizemos vocês assistirem até o final. A fórmula tá aí. Mas eu acho que a gente se ilude ao pensar que o dinheiro vai fazer e vai suprir todas as nossas necessidades emocionais. Então, talvez a gente comece a consumir esse tipo de conteúdo, ou a gente veja que as pessoas consomem muito esse tipo de conteúdo, pensando: quando eu estiver nesse lugar, ou se eu tivesse essa possibilidade, eu jamais teria as dores que eu tenho. E é engraçado que quando você passa a ser um consumidor, isso não importa, né? O dinheiro não. Eu odeio hipocrisia. Eu acho extremamente importante. Eu gosto de dinheiro. Gosto mesmo, assim. Eu gosto, eu Ele quero ter traz o pra gente dinheiro. muitas coisas, Eu né. acho que o Ter dinheiro é mais, um né. precursor da saúde mental. Acho muito difícil você ter 8 horas de sono quando você tá cheio de dívida. Uhum. Então, para você dormir bem, suas contas têm sim que estar pagas. Mas quando a gente começa a olhar para essa gaveta cheia de base que não dá nem tempo de você usar e que você vai jogar um monte de coisa fora desse consumo Desperdício, né. exagerado, assim, que é pregado hoje na internet, né? Ah, eu vi um vídeo daquela Maia Massafera. Juro, amiga.
uma parede daqui a aqui, assim, ó, só de bolsa, daqui a aqui, tá? Tipo, ó, essa parte aqui, essa fileira inteira só preta, branca, bege, coloridas, não sei o quê. Imagina, várias assim, mas abarrotado, não tinha espaço, não era tipo aquela coisa bonitinha, assim, que a bolsa tá abarrotado de bolsa. Prada, Gucci, Hermès, sei lá, as bolsas mais caras do mundo. E ela num vídeo chorando que ela não tinha bolsa pra combinar com o sapato. Então, assim, eu acho que a gente entrou num lugar, assim, é tão tão, sabe, exagerado do consumo e da coisa, e da gente banalizar esse tipo de comportamento, achando que quando você acha que quando você tiver esse tipo de closet, ou sei lá, aquela própria Flávia Pavanelli, que tem senha para entrar no closet dela, tamanha a valor monetário das peças que tem lá dentro e não sei o quê, os funcionários não podem ter acesso, então é um closet blindado e não sei o que, não sei o que lá. Olha, eu acho que quando a gente começa a banalizar esse tipo de coisa e a gente começa a pensar que é esse lugar que eu tenho que estar para não ter dor, é a pior coisa que a gente pode fazer, porque você nunca vai ouvir uma pessoa te dizer que o dia mais feliz da vida dela foi o dia que ela fez uma compra X. A não ser que seja, comprei uma casa para minha mãe. Uma casa própria, Realizei né. um sonho de um filho. Tipo, agora eu tenho um espaço com jardim para os meus filhos brincarem. É sempre quando tem relação Com experiência, né. com o outro, assim, alguma coisa de família que dinheiro não compra, ou alguma coisa da alma, assim. E geralmente os dias mais felizes da nossa vida, eles têm a ver com isso, com vivência, né? Então, assim, o dinheiro pode te proporcionar uma vivência legal? Pô, pra caramba, né? Uhum. Legal você ir num, sei lá, passeio de barco, você conhecer um lugar e não sei o que, não sei o que. Mas você não precisa desse consumo exagerado para ser feliz, sabe? Você pode ser feliz no equilíbrio, assim. Você não precisa de uma fórmula mágica para enriquecer, achando que você só vai ser feliz caso você enriqueça, porque não é uma verdade. É, tu tá falando, eu lembrei, assisti esses dias com meus filhos, eu adoro assistir com eles programa do MrBeast, né, que ele fala bastante de dinheiro e por trás disso, ele traz muitas questões educacionais e emocionais, que eu acho muito legal de eu assisto junto e junto eu faço toda uma orientação para mostrar para eles os valores, as coisas que tem por trás disso tudo, né. E aí o MrBeast também faz junto com um tal de iHack, não sei se é esse o nome desse outro youtuber, e outro dia ele fez um passeio que era, ele tinha $1, pra fazer uma viagem X, e 2 amigos dele tinham dinheiro infinito para fazer a mesma viagem, né. Então eles estavam num lugar que ele agora eu não lembro qual que era o destino, mas eles foram para um ele pegou o $1 dele e os amigos tinham dinheiro infinito, né, daí ele comprou a passagem para eles sabiam o destino que os 2 iam, e o cara tinha que chegar lá naquele destino com $1, né. Aí ele pegou, conseguiu comprar a passagem dele com milhas, e ele entrou no mesmo avião que eles ainda, e eles foram viver uma experiência de um final de semana nesse lugar X, né. E daí ele dorme na areia, ele faz uma cama, assim, no chão mesmo, com coisa que ele levou na mochila, ele passa com aquela mesma roupa, daí ele entrevista as pessoas na rua, daí ele tem $1, compra um negócio, vende para as pessoas na praia e faz dinheiro e vai fazendo um dinheiro para ele poder fazer um passeio de jet ski. E os cara lá fazendo 1000 aventuras dentro de um hotel all inclusive, janta aqui, janta ali. E aí depois no final, eles passam por um detector de felicidade. E aí eles vão narrando e falando assim, se ter mais dinheiro para fazer aquela viagem fez eles mais felizes. E não foi, né. Ter mais o cara que foi com $1 Ele viveu a conquistou. experiência muito mais feliz, do que os Ah, 2 Ana, que que sensacional. é Você muito devia fazer um legal. vídeo de reação disso aí. Né, e aí quando tu olha e vê, assim, ele tem bastante que fala eu gosto de ver bastante conteúdo, assim, com os meninos, porque consigo mostrar essa coisa, né, que às vezes ter o dinheiro é muito legal, te dá acesso a algumas coisas, mas o que importa mesmo, muitas vezes, é a experiência e com quem tu tá. Ele disse que o que ele mais sentiu falta na viagem, esse que ficou sozinho, foi de estar com os amigos, não de estar fazendo o que os amigos estavam fazendo. Né, e os amigos também sentiram falta dele. Então, no final, que tem essa avaliação e que o cara fala, né, e que eles chegam na conclusão que ter mais dinheiro, não necessariamente fez eles mais felizes,
Eu achei muito legal de ver, né. E aí quando a gente tá pensando aqui no livro que é Coisa de Rico, eu acho que também é trazer é ampliar um pouco o olhar de mostrar e ver o quanto que Coisa de Rico é um monte de coisa junto, É, né. é. Porque quando a gente olha e vê assim: "Ah, coisa de rico é ter o dinheiro", mas se você tem dinheiro e você é sozinho, você não vai ser feliz. Se você tem um barco XYZ, mas você não tem os amigos para estar junto dele, o barco fica lá, né. Então você vai olhando e vendo, a mesa grande, gigante, um monte de sofá na casa, que ele fala, né, que os sofás na casa de rico tem a pessoa que é rica e entra numa casa de gente, tu viu isso? Tu lembra? Aham. Tu entra na casa de rico que tem um monte de sofá, quem é rico sabe para que que serve cada sofá da casa, né. Você: "Meu Deus, eu nunca", a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro, tem o sofá do pôquer, o sofá não sei do quê, né. Mas o que que adianta ter um monte de sofá se não tem pessoas para fazer parte disso, para compartilhar, igual o teu amigo fez, né. Aham, Então aham. eu acho que coisa de rico, a gente pode olhar e ver, assim, que é um monte de coisinhas que se a gente for pegar só Rico por si só, como ele traz um livro tão caricato, é um lugar que me pareceu bem chato, na verdade, muito boring, né. Eu prefiro ficar no universo onde coisa de rico Emergente. é, assim, considerado, né, a pessoa, que pode ter um monte de coisinha, um conjunto de coisas que me torna rica. Eu acho que é isso que eu queria dizer, assim, né, e não necessariamente ter um monte de dinheiro no banco. Acho que eu sou muito rica em muitos aspectos, né, um conjunto de riquezas. Então, a nossa mensagem final do podcast de hoje é: já que a vida é feita de coisas boas, eu te desejo uma vida cheia de coisinhas. Um conjunto de coisinhas, né, amiga, pra tornar a gente rica, né. Vamos dar o recado do nosso patrocinador? Ó, a gente está com uma parceria com a Ateliê Integração, que faz essas peças artesanais totalmente à mão. Então, se vocês quiserem um cérebro lindo como esse de feltro, tem cérebrozinho, tem neurônio, tem pulmão, tem estômagozinho, enfim, se você quiser aprender ou dar aulas de forma muito mais didática, segue lá o Ateliê Integração. E se você quiser adquirir qualquer um dos produtos deles, usem o nosso cupom 100 € e você terá um desconto. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Beijo e até mais.